Olá, sou Rodrigo Manzioni, professor na Unesp, no campus de Ourinhos, e vamos dar sequência ao tema Águas Subterrâneas, com a parte 2 do nosso tema aqui, tratando hoje das interações entre águas superficiais e águas subterrâneas, recarga e descarga de aquíferos e da poluição e ameaças às águas subterrâneas. Então, quando nós falamos da interação entre águas superficiais e águas subterrâneas, a gente pensa primeiro na água saindo da superfície. E aí nós temos a presença de fontes ou nascentes, que são essas áreas de descarga natural. É onde o lençol freático está muito perto e alcança a superfície do solo. E aí a gente acaba tendo essa água extravasando e, quando ela é descarregada, ela pode ser de forma permanente, transitória, quando o lençol está mais alto, mais baixo. Então ela varia com a altura do lençol. E a altura do lençol vai ser afetada justamente por mudanças sazonais. Tempo sem chover, o lençol vai baixando, ou muita chuva, ele vai subindo e a vazão das nascentes tende a aumentar, com eventos isolados ou mesmo com temporadas de chuva. Então, se nós pegarmos aqui um esquema, ele mostra áreas de recarga, onde essa água vai infiltrar, pode atingir diretamente aquíferos livres, pode passar por camadas confinantes, se tiver algum tipo de conexão hidráulica com os aquíferos confinados, e essa água também, ela tem um fluxo muito lento, ela pode demorar anos para chegar até um poço depois que ela se torna recarga. A água, quando toca a superfície, ela infiltra, e a partir do momento que ela ganha profundidade, a gente chama ela de água percolada, que atingindo o lençol freático, ela pode se tornar água que vai recarregar os nossos aquíferos, que depois, por um período de tempo, vai circular dentro da formação até ser descarregada, por exemplo, aqui em um curso d'água superficial, na forma de um rio. Então, esse fluxo pode demorar dias, anos, séculos ou até milênios. Essa água pode ficar muito tempo, desde a época dos dinossauros, estando armazenada dentro dessas formações rochosas. Então, a interação entre o rio e o aquífero, ela ocorre porque as águas são parte de um único ciclo. Essa interface normalmente ocorre na forma de infiltração e percolação e na ocorrência de nascentes e fontes. E é isso que vai garantir a vazão dos rios durante as estiagens. Então, isso ocorre pontualmente em alguns locais em que ocorre a descarga ou de forma distribuída ao longo de um curso d'água. E em alguns casos pode ocorrer também o inverso, quando o rio vai abastecer o aquífero. Então, considerando que toda a água superficial e subterrânea faz parte do mesmo ciclo, a gente pode imaginar que a extração de água em poços vai causar algum impacto na disponibilidade de águas superficiais. Então, existem situações em que a presença de um poço pode diminuir o aporte de água do aquífero para um rio. Aqui nós temos algumas situações. No caso de um rio efluente, nós temos as correntes de ganho. O fluxo ocorre na direção aqui da seta maior e o aquífero raso vai fornecendo água por descarga lateral para essa corrente de fluxo, que vai ganhando volume e vai transportando essa água ao longo do seu percurso. Também existem rios influentes, também conhecidos como correntes de perda, onde ao longo do seu percurso, a água desse rio vai sendo perdida para o lençol, vai recarregando o lençol e essa vazão tende a diminuir ao longo do tempo. Existem rios desconectados, em que você tem uma pequena contribuição do fluxo do rio para as águas subterrâneas, e também existem casos onde há armazenamento de água subterrânea nas bancadas no rio.
quando nós temos o aumento do nível, né, tem um estágio mais elevado desses rios, em estações chuvosas, e aí essa água fica armazenada nas margens, nas bancadas dos rios, e depois elas vão progressivamente retornando, fazendo com que o fluxo do rio também seja mantido e perenizado. Também nós temos, além dessas interações dos rios com os aquíferos, nós temos interações entre áreas úmidas e aquíferos. As áreas úmidas, também conhecidas como wetlands, áreas alagáveis, pântanos, brejos, manhados, charcos, mangues, marismas, turfeiras, várzeas, dependendo da região do Brasil que nós tivermos também, vão ter denominações regionais, a mesma coisa chamada de várias maneiras, dependendo da região do Brasil, mas essas áreas ocorrem em climas e relevos onde a água subterrânea descarrega e não tem uma rápida drenagem. Ela acaba empoçando e deixando a água ali em contato com a superfície. Muitas vezes ocorre em zonas de depressão na superfície, que é justamente onde ocorrem essas interações, mas, ao contrário de rios e lagos, nem sempre essas áreas úmidas estão nas partes mais baixas do terreno, também podem ocorrer em áreas mais altas. E também ocorrem em vertentes ou mesmo em divisores de drenagem, formando os chamados charcos ou brejos. Então, a gente tem aqui a área úmida, com a água se movendo na área úmida para o subterrâneo. Então, no momento em que a água acaba se espalhando, ela vai sendo absorvida e recarregando o aquífero, ou nós temos, no caso das áreas úmidas de recarga, ou nós temos também áreas úmidas de recarga, onde a água subterrânea acaba se movendo para a superfície e a flutuação do lençol faz com que as áreas úmidas avancem ou retrocedam, descarregando e recarregando. Então, pode ser que em determinadas áreas você tenha esse processo ocorrendo também de forma alternada quando o fluxo vem de outras regiões. Nós temos também mais um tipo de interação, que é a interação entre lagos e aquíferos, e isso depende também do tipo de lago que nós temos. Existem os lagos onde a água superficial predomina, e aí a maior parte da água do lago era originalmente água superficial, e ele vai ter uma entrada e uma saída via um rio. Quando o lençol freático predomina, aí é porque a maior parte da água do lago acaba sendo água subterrânea. Então, é um lago que nós teremos, né, essa situação de um lago de descarga. Então, eles podem ser lagos de recarga, de descarga, lagos de fluxo, onde a água passa através do lago e depois toma o seu caminho, ou mesmo combinações desses tipos de processo ainda. Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem referências específicas sobre isso lá ali no final da apresentação, mas para terminar eu gostaria de falar da recarga. A recarga é o fluxo descendente da água até ela atingir o lençol freático. E é um parâmetro muito importante das águas subterrâneas, porque o conhecimento sobre a taxa, a época, o local onde a recarga ocorre, é o que vai fazer com que nós tenhamos uma gestão eficiente dos nossos recursos hídricos, tanto em termos de abastecimento, como também de contaminação. A maior parte dos modelos de fluxo de águas subterrâneas precisam de estimativas de recarga para que eles funcionem e nos dêem as respostas que nós precisamos para fazer a gestão. E áreas com altas taxas de recarga podem ser altamente suscetíveis à contaminação, porque essa água que vem da superfície, ela vai entrar em contato com os poluentes e vai fazer com que eles tenham um caminho preferencial para atingir o lençol freático e, consequentemente, poluir as águas subterrâneas. Então, essas taxas de recarga elas são altamente variáveis, tanto no espaço como no tempo, porque muitas vezes elas precisam de eventos episódicos de chuva para que ocorram.
Então, existem diferentes métodos e abordagens para estimar a recarga, como, por exemplo, o balanço hídrico, mas é uma questão que nós também precisamos avançar para que nós consigamos fazer uma gestão adequada das águas subterrâneas. Essas são as referências que eu comentei e, mais uma vez, agradeço a atenção.